Bem-vindo ao Universo Med, o seu podcast sobre saúde, inovação e conhecimento médico. Aqui você encontra informação de qualidade para aprender, refletir e transformar sua forma de enxergar a medicina. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é fascinante, mergulhando numa estrutura essencial e super complexa do nosso sistema nervoso, o tronco encefálico. A gente está se baseando num material muito bom, notas de uma aula de 3 de setembro, lá do curso de medicina da Unevers. E fica aqui nosso agradecimento a Eliane Iring por compartilhar esse conteúdo com a gente. É quase como pensar numa, torre de controle do corpo, né? Aquele elo vital entre o cérebro e a medula. A ideia aqui é desvendar um pouco a anatomia e entender as vias de informação que cruzam por ele e também como os neurologistas usam uma lógica bem específica para diagnosticar problemas ali, algo que o material detalha bem, e claro, o que acontece quando essa estrutura tão importante é afetada. De respirar até nosso estado de alerta, sabe? Entender como as lesões ali podem levar a síndromes clínicas bem específicas é um pilar da neurologia. Vamos fazer uma viagem pela base do nosso sistema nervoso central. Ok, então vamos começar a organizar isso para todo mundo se situar onde exatamente fica o tronco encefálico. Olha, ele tem uma localização bem estratégica, né? Fica na base do cérebro, ocupa a fossa posterior do crânio, bem na frente do cerebelo. Ele faz essa ponte mesmo, física e funcional, entre os hemisférios lá em cima e a medula espinhal lá embaixo. A analogia da árvore que está no material ajuda bastante. O córtex seria a copa e o tronco encefálico, é o tronco da árvore. E esse tronco não é uma peça única, né? Tem divisões. Certo. Isso, correto. Ele é dividido em 3 partes principais. Se a gente pensar de cima para baixo, tem uma sigla que o material até sugere que ajuda a lembrar. MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Essa organização é chave para entender as funções. MPB, boa. Mesencéfalo, ponte, bulbo. Então, começando por cima, o mesencéfalo, o M, o que ele faz de tão importante? O mesencéfalo é a parte mais alta. Ele está envolvido, por exemplo, no controle da postura e também com reflexos importantes, visuais e auditivos. Aqueles reflexos rápidos? Isso, tipo virar a cabeça rápido para um barulho ou uma luz, sabe? Os colículos superior e inferior que ficam lá cuidam disso e, muito importante, os movimentos voluntários dos olhos. Os núcleos de 2 nervos cranianos essenciais para isso estão lá. Quais são? O terceiro, o oculomotor, e o quarto, o troclear. Lesões aí geralmente dão um problema no olhar. Interessante. Descendo um pouquinho, a gente chega na ponte o P. O nome já dá uma pista, né? Parece uma conexão. Totalmente. A ponte é como um grande pedágio, um centro de retransmissão de informação. Uma verdadeira ponte para fibras nervosas que sobem, trazendo sensibilidade, e que descem com comandos motores. O material até brinca que é tipo uma ponte de tráfego intenso. Se bloquear ali, complica tudo. Uhum. Além dessa passagem, a ponte tem um papel super importante na regulação do ritmo da respiração e é a casa de 4 pares de nervos cranianos. Nossa, 4? Sim. O quinto, trigêmeo, que cuida da sensibilidade do rosto e mastigação. O sexto, abducente, para mover o olho para fora. O sétimo, facial, das expressões do rosto, parte do paladar. E o 8, o vestibulococlear, para audição e equilíbrio. Quanta coisa importante passando aí no meio. E lá na base, o bulbo, o B, pelo que está nas notas, parece ser a parte mais crítica para a sobrevivência mesmo. Sem dúvida alguma, o bulbo, que também chamam de medula oblonga, é a parte mais de baixo que já se conecta com a medula espinhão. Ele controla funções vitais, essenciais para a gente continuar ligado. Frequência cardíaca, pressão arterial e o ritmo básico da respiração, complementando o que a ponte faz. Entendi. E também comanda reflexos de proteção. Tosse, espirro, o ato de engolir, vômito. É no bulbo que a gente encontra os núcleos dos últimos 4 pares cranianos. Os últimos. Isso. O 9º, glossofaríngeo, e o 10º, vago, que tem a ver com engolir, falar, funções autonômicas. O 11º, acessório, para músculos do pescoço, e o 12º, hipoglosso, para os movimentos da língua.
Essa localização dos núcleos, sabe, do M para o P e para o B, é um mapa fundamental para o neurologista. Essa organização MPB, com os nervos saindo em níveis diferentes, já dá uma ideia boa da complexidade. Mas você falou das fibras que passam por ali. O tronco encefálico é também uma super autoestrada, né? Com certeza. É uma via de mão dupla fundamental. Temos as vias que sobem, as ascendentes, levando a informação sensorial do corpo para o cérebro, e as que descem, as descendentes, trazendo os comandos motores do cérebro para a medula e daí para os músculos. Falando primeiro das que sobem, as sensoriais, o material destaca duas principais. Uma delas é a do leminisco medial. O que ela carrega? A via do leminisco medial ela é responsável por um tipo de sensibilidade mais refinada, digamos. A gente chama de epicrítica. Isso inclui o tato fino, discriminativo, tipo sentir a textura de um tecido ou ler braille. Ah, sim. Também a percepção de vibração e a propriocepção consciente. Propriocepção? É saber onde estão nossos braços e pernas sem olhar? Exatamente isso. E o ponto-chave dessa via, que é super importante, é que ela só cruza para o outro lado do corpo lá em cima, no bulbo. Ah, então o cruzamento dela é mais tarde, só no bulbo. Isso deve ter implicações clínicas, né? Totalmente. Pensa assim, se a lesão for na medula, afetando essa via, a perda dessa sensibilidade fina vai ser do mesmo lado da lesão, ipsilateral. Mas se a lesão for acima do bulbo, no tronco mesmo, ou no tálamo, ou no córtex, aí os sintomas aparecem no lado oposto do corpo, contralateral. Isso ajuda muito a gente a localizar onde está o problema. Entendido. E a outra via sensorial importante que o material cita é a espinotalâmica. Essa parece lidar com sensações mais urgentes. Isso, pode-se dizer que sim. A via espinotalâmica é a principal para dor e para temperatura. Também leva informação de tato mais grosseiro, o protopático. E pressão. É uma via de alerta, né? E o interessante aqui é o contraste com o leminisco medial. As fibras da espinotalâmica cruzam para o lado oposto logo que entram na medula espinhal, ou um pouquinho acima. Ah, então essa cruza bem cedo, já na medula. O que isso significa na prática clínica? Significa que, na maioria das vezes, uma lesão que pegue a via espinotalâmica, seja na medula ou no tronco encefálico, vai causar perda de sensibilidade para dor e temperatura do lado oposto do corpo, contralateral à lesão. Entendi. Esse padrão diferente de cruzamento entre as vias sensoriais é uma das chaves para o diagnóstico neurológico. É fascinante como funciona. É fascinante mesmo, esses mapas de cruzamento diferentes. Agora, e as vias que descem? Aquelas que trazem os comandos para o movimento? A principal parece ser o trato córtico-espinal. Sim, o trato córtico-espinal, que o pessoal também chama de via piramidal, é a nossa principal autoestrada para os movimentos voluntários. Ele começa lá no córtex motor, desce, passa por dentro de várias estruturas, inclusive o tronco encefálico, claro, e aí tem outro ponto de cruzamento crucial. A grande maioria dessas fibras, tipo 85% a 90%, cruza para o lado oposto, na parte de baixo do bulbo, numa área chamada decussação das pirâmides. Outro cruzamento importante no bulbo. E para que serve principalmente essa via? Ela é essencial para os movimentos voluntários finos, habilidosos, principalmente das mãos e dos dedos. Sabe aquela representação famosa do corpo no cérebro, o homúnculo de Penfield, com aquelas manos e boca enormes? Sim, lembro. Aquilo reflete justamente a quantidade de córtex motor dedicada a essas áreas, que são controladas primariamente pela via piramidal. Lesões nessa via causam fraqueza ou paralisia. E aí, de novo, a localização importa. Se for acima da decussação, o sintoma é contralateral. Se for abaixo na medula, é ipsilateral. Além dessa via principal, o material menciona rapidinho que existem outras vias motoras. Elas ajudam a córtico-espinal? Sim, existem as chamadas vias extrapiramidais. Elas trabalham junto com a piramidal. Ajudam a refinar o movimento, controlar o tônus muscular, a postura, o equilíbrio. É um trabalho em equipe. Tem, por exemplo, a via rubro-espinhal, ligada à coordenação. A vestíbulo-espinhal, essencial para o equilíbrio. A retículo-espinhal, que ajuda a regular reflexos e postura.
É um sistema motor bem complexo e todo interligado. O material até cita o fascículo longitudinal medial, que é importante para coordenar o movimento dos olhos, conectando os nervos 3, 4 e 6. Nossa, com essa arquitetura toda, né? Núcleos, vias, cruzando, tudo num espaço tão pequeno. Imagino que descobrir onde exatamente está o problema no tronco encefálico seja um desafio em tanto. Como é que os neurologistas pensam sobre isso? O material fala de uma lógica de diagnóstico. Sim, a neurologia tem uma abordagem bem estruturada para isso, que ajuda muito a organizar o raciocínio. Geralmente, o diagnóstico é construído em etapas, em camadas. O material descreve 3 tipos principais que se complementam. Primeiro, o que a gente chama de diagnóstico topográfico. Esse busca responder onde está a lesão. O local. Exato. Puramente na anatomia e na função. Baseado nos sinais e sintomas, a gente tenta concluir, ok, a lesão está na ponte direita ou é no mesencéfalo. É o primeiro passo localizar o problema no mapa do sistema nervoso. Entendi. Primeiro achar o endereço da lesão. E depois essa localização. Depois vem o diagnóstico sindrômico. Esse responde à pergunta: qual é o conjunto de sinais e sintomas? Aqui, a gente reconhece um padrão clínico específico, uma síndrome neurológica que já é conhecida. Por exemplo, a síndrome de Wallenberg, que a gente sabe que indica um problema específico ali no bulbo lateral. Há como um padrão reconhecível. Isso. Outros exemplos seriam uma síndrome cerebelar ou uma síndrome piramidal. É reconhecer um padrão familiar de disfunção. Certo. Localizar, reconhecer o padrão. E o último passo qual é? O último passo é o diagnóstico etiológico. Esse busca a resposta para a pergunta fundamental: qual é a causa? Aqui, a gente investiga a doença ou a condição que causou aquela lesão ou aquela síndrome. Pode ser um acidente vascular cerebral, o AVC, né? Isquêmico ou hemorrágico naquela região. Pode ser uma doença desmielinizante tipo esclerose múltipla, um tumor, uma infecção, enfim. As possibilidades são muitas. Faz muito sentido essa sequência. Localizar, depois reconhecer o padrão de sintomas e aí sim buscar a causa raiz. Deve ser uma ferramenta muito poderosa para lidar com casos que parecem confusos no início. Ah, e uma observação importante das fontes. A terminologia que se prefere hoje é AVC mesmo, acidente vascular cerebral, por ser mais específico para problemas vasculares no cérebro, né? Em vez de AVE, acidente vascular encefálico, que era mais usado antes. Exatamente. E essa estrutura lógica, ela é usada o tempo todo na prática. Imagina um paciente que chega com dificuldade para engolir, voz rouca, perdeu a sensibilidade para dor e temperatura do lado esquerdo do rosto, mas do lado direito do corpo. E ainda está com tontura. Complexo. Sim, mas aí o diagnóstico topográfico aponta para o bulbo lateral esquerdo. O diagnóstico sindrômico é a clássica síndrome de Wallenberg. E o diagnóstico etiológico mais provável seria um AVC isquêmico afetando uma artéria específica ali, a pica esquerda. Fica muito claro como conhecer bem a anatomia e as vias é crucial para esses 2 primeiros passos do diagnóstico. E por ser uma área tão vital, tão compacta... A gente testa coisas como a resposta da pupila à luz, o reflexo de piscar quando toca a córnea, os movimentos dos olhos. Se esses reflexos, que dependem do tronco, estão ausentes de forma irreversível, isso indica perda de função de todo o encéfalo, incluindo o tronco. É um indicador de morte encefálica. E tem também a formação reticular, né? Uma rede de neurônios que atravessa o tronco e é crucial para manter a gente acordado, consciente. Lesões ali também são muito graves. O material também descreve uma condição que parece particularmente assustadora, que pode vir de lesões na ponte, a síndrome do encarceramento, ou Locked-in Syndrome. O que é isso? Essa é uma das condições mais dramáticas em neurologia. Geralmente acontece por uma lesão grande na base da ponte, muitas vezes um AVC. Essa lesão interrompe totalmente as vias motoras que descem, o trato córtico-espinal e o córtico bulbar, mas ela poupa as vias sensoriais que sobem e as estruturas mais de cima, responsáveis pela consciência, como a formação reticular mais dorsal e o córtex.
E o resultado? O resultado é uma pessoa que está totalmente consciente, com a mente intacta, mas completamente paralisada, quadriplégica e sem conseguir falar, anartria. Ela está literalmente presa dentro do próprio corpo. Meu Deus. A única forma de comunicação, muitas vezes, é pelos movimentos verticais dos olhos e pelo piscar, porque essas funções são controladas por vias que vêm do mesencéfalo, que fica acima da lesão na ponte. Que situação inimaginável. Além desse quadro extremo, existem outros padrões de lesão mais localizados que geram síndromes específicas no tronco. Sim, sim. A localização exata da lesão, se é no mesencéfalo, ponte ou bulbo, e se é na parte medial ou lateral, cria combinações diferentes de sinais e sintomas. São as chamadas síndromes alternas, que frequentemente misturam sinais de nervos cranianos no mesmo lado da lesão, ipsilateral, com sinais motores ou sensitivos no lado oposto do corpo, contralateral. O material destaca duas síndromes clássicas do bulbo. Primeiro, a síndrome bulbar medial, ou síndrome de Dejerine. Ela afeta a parte do meio do bulbo, geralmente por um problema vascular. O que ela causa? Como ali passa o trato córtico-espinal e o leminisco medial, ela causa fraqueza, hemiparesia e perda da sensibilidade proprioceptiva e vibratória do lado oposto do corpo, contralateral. Mas como o núcleo do nervo hipoglosso, o 12º, está ali e suas fibras saem direto, causa paralisia da língua do mesmo lado da lesão, ipsilateral. Veja a combinação. Ipsilateral e contralateral juntos. Exato. E a segunda é a síndrome bulbar lateral, a famosa síndrome de Wallenberg. Afeta a parte lateral do bulbo, tipicamente por um problema na artéria pica. É um quadro bem complexo. Dificuldade para engolir e falar, disfagia, disartria, por lesão dos núcleos dos nervos I e X, perda de sensibilidade à dor e temperatura na face do mesmo lado, ipsilateral, por causa do trato espinhal do trigêmeo, mas perda de dor e temperatura no corpo do lado oposto, contralateral, pela via espinotalâmica. E ainda pode ter vertigem, vômitos, nistagmo pelos núcleos vestibulares, dificuldade de coordenação, ataxia também ipsilateral e, às vezes, a síndrome de Horner, ipsilateral, pálpebra caída, pupila pequena. Essa combinação de sintomas no mesmo lado e no lado oposto na mesma síndrome, como essa de Wallenberg, é impressionante. Realmente mostra como conhecer essa anatomia interna do tronco em detalhes é essencial para decifrar o que está acontecendo com o paciente. Uau, que exploração intensa, mas muito, muito fascinante. Fica claríssimo que o tronco encefálico não é só uma passagem, é um centro de controle vital, super complexo, absolutamente essencial para a nossa existência. Exatamente. Entender a divisão MPV, mapear as vias principais que sobem e descem com seus cruzamentos e reconhecer as síndromes que surgem de lesões específicas é conhecimento fundamental na prática neurológica. E a lógica do diagnóstico pensar em topografia, síndrome e etiologia é a bússola que guia o raciocínio nesse território tão delicado. Então, o que tudo isso significa pra gente? Significa que essa estrutura relativamente pequena, lá na base do nosso cérebro, está orquestrando a cada segundo funções que definem nossa vida consciente e inconsciente. Os materiais da aula que a gente analisou hoje, lá da Universo, dão uma base excelente para começar a entender essa peça central. E para terminar, queria deixar uma reflexão que o próprio material até instiga quando fala das vias que cruzam. Essa característica tão marcante do nosso sistema nervoso, a decussação, onde vias motoras e sensitivas importantes trocam de lado. Por que será que a evolução favoreceu essa organização contralateral? Qual seria a vantagem, ou talvez a desvantagem, de ter o hemisfério cerebral esquerdo controlando mais o lado direito do corpo, e vice-versa? É algo interessante para a gente pensar sobre a arquitetura fundamental da nossa neurologia. Esse foi o Universo Med, seu espaço de saúde e conhecimento médico. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhe este conteúdo para levar informação de qualidade cada vez mais longe. Até a próxima!